Questão 3. Enunciado. Quanto ao processo histórico de formação, o federalismo poderá ser denominado federalismo por agregação ou federalismo por segregação, também denominados, respectivamente, federalismo oriundo de um movimento de formação centrípeto e federalismo oriundo de um movimento de formação centrífugo. Quando a atual concentração de poder, a federação poderá ser considerada centrípeta ou centrífuga, conforme o poder esteja concentrado no centro ou na periferia. Explique os dois critérios de classificação, tendo por base a Federação Brasileira e a Federação Estadunidense. Então veja só, nós temos dois critérios de classificação e precisamos comparar dentro desses dois critérios duas federações, a Federação Brasileira e a Federação dos Estados Unidos da América. Vamos analisar primeiramente critério quanto ao processo histórico de formação. Quanto ao processo histórico, o federalismo poderá ser por desagregação ou segregação e federalismo por agregação. A Federação Brasileira, ela se originou por um federalismo de desagregação ou segregação. Explique-se. O Brasil, até o advento da Constituição da República de 1891, era um Estado unitário. E este Estado unitário foi subdividido, segregado em unidades políticas autônomas, dando, portanto, origem à federação. Já os Estados Unidos da América, quanto ao processo histórico de formação, classifica-se por ser um federalismo por agregação. Diferentemente da Federação Brasileira, Estados Unidos da América, enquanto Estado federal, Estado soberano, surgiram em razão de um processo diametralmente oposto ao brasileiro. No caso, nós tínhamos as 13 ex-colônias britânicas que se reuniram em Filadélfia em 1787 para o surgimento da República Estadunidense, na hipótese Estados Unidos da América. Então o processo ele é diametralmente oposto. Enquanto nos Estados Unidos da América, o poder ele é deslocado da periferia para o centro, no caso da Federação Brasileira, o poder é deslocado do centro para a periferia. Em se tratando do segundo critério, quanto à atual concentração de poder, aqui nós temos dissídio doutrinário, divergência doutrinária. Em se tratando da Federação Brasileira, apesar de alguma divergência, prevalece o entendimento de que a nossa federação ela é centrípeta, o que significa que, de acordo com este critério de classificação, qual seja, quanto à atual concentração de poder, o poder está excessivamente concentrado no centro, com a União, que reúne o maior número de atribuições, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista legislativo. As atribuições mais importantes do ponto de vista político-governamental e do ponto de vista legislativo estão com a União. Além do mais, a União reúne o maior volume de receitas tributárias. Já os Estados Unidos da América, quanto à atual concentração de poder, por ter sido a primeira federação que surgiu no cenário mundial, é considerado o tipo ideal de federação e considera-se que seja um federalismo de equilíbrio. Lá, a rigor, não há excessos nem nas unidades parcelares, que são os Estados-membros, e muito menos com a União. E assim a gente encerra a análise da questão de número 3.